Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você nos dá a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, vocês que são progressistas, eu conto com vocês para a gente passar esse vídeo muito adiante. Esse vídeo é sobre o influenciador Felipe Neto. Ele conta como ele descobriu como estava sendo enganado contra a esquerda, Lula e com a Dilma. E ele diz que teve que fazer uma escolha difícil. Pedir desculpa por seguir mentindo para si mesmo. E ele vai dizer nesse vídeo qual a decisão que ele tomou. Mas esse vídeo tem uma importância muito maior, porque se a gente passar adiante, as pessoas que ainda continuam destratando o PT, destratando o Lula, destratando a Dilma, vão ter a chance de entender como eles podem reagir e descobrir a verdade. Mas para isso, eu preciso que você meta o dedo no like e já comece a passar adiante. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir essa história sensacional do Felipe Neto. Oportunidade de falar isso para Dilma e para o Lula, né? Eu falei, eu era antipetista antes do antipetismo existir. Na época que o Lula tinha 85% de aprovação, eu estava lá nos 15%, gritando que ele era bandido, corrupto, safado, vagabundo. Eu tive uma criação conservadora. E eu tive um integrante da minha família que fez grande parte dessa minha criação e que eu tinha como um ídolo, que odiava o PT com todas as forças. Então a minha fase de começar a entender, gerar as minhas ideias, foi muito influenciada por ele. Eu odiava com todas as minhas forças o PT e eu tinha convicção de que ali só tinha criminoso. Essa era uma convicção que eu tinha. Mas veja bem, uma coisa que é muito importante, isso era uma ideia que tinha sido incutida em mim. Ela tinha sido colocada na minha cabeça. E eu nunca questionava, porque ela estava tão solidificada, e eu tinha tanta certeza disso, que não tinha porquê eu levantar perguntas sobre. Tudo começou a mudar quando eu primeiro comecei a estudar o que representava a esquerda, que era algo que eu odiava, que eu tinha ojeriza. E eu comecei a tentar entender por que tanto intelectual é de esquerda. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, por que tanta gente mega inteligente defende essa ideologia tão absurda, assassina? Eu comecei a tentar ler e entender por quê. E ali a coisa começou a mudar de figura, quando eu comecei a ler livros a esse respeito. Mas isso foi o que foi mudando o meu imaginário sobre a esquerda. Sobre o PT e o Lula e a Dilma, o que realmente foi fundamental para eu mudar foi quando aconteceu a Vaza Jato. Eu era um cara que achava que o Moro tinha sido um herói. O cara conseguiu prender o Lula. Para mim era tipo, putz grilo, esse cara, herói nacional. Até que eu comecei, de fato, a questionar algumas coisas, principalmente quando começaram a vazar os prints de conversas entre o Moro e o Dallagnol, que representava ali a acusação. E eu comecei a olhar aquelas mensagens. Eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. O Moro claramente está de conluio, ele está ensinando, o Moro é o juiz do caso, ele tem que ser 100% imparcial, ele está ensinando como a acusação tem que fazer. E eu comecei a pesquisar pessoas que entendessem muito mais do que eu e que estivessem questionando a Lava Jato. E uma das pessoas mais influentes nesse sentido foi o Reinaldo Azevedo, que foi um cara anti-Lula ferrenho, contra a Dilma ferrenho, antipetista pra cacete, e que quando a Lava Jato aconteceu, ele ficou completamente estarrecido e ele desafia o Moro até hoje a apresentar uma única prova que justifique a condenação do Lula. Sérgio Moro. Olho no olho, hein, Sérgio Moro? Eu o desafio a dizer em quais páginas da sua sentença estão as provas da denúncia que o Ministério Público ofereceu contra o Lula. Eu faço esse desafio em todos os lugares e você nunca aceita prova da denúncia. Você não vai dizer porque você não apresentou. Senhores do TRF4, 3 desembargadores. Vocês 3. Eu faço o mesmo desafio. Eu quero saber em quais páginas, vocês também nunca me disseram, porque eu já fiz esse desafio também, em quais páginas vocês acharam as provas. Então, quando eu comecei a ver o que tinha acontecido de fato ali,
E o que tinha acontecido no golpe da Dilma foi como se meu mundo ruísse mesmo. E isso é que é o mais difícil pra gente. Porque a gente se cerca de convicções e a gente tem certeza que tá certo. Quando alguma coisa abala isso, a nossa vontade é de sumir. Como que eu ia mudar de ideia depois de tantos vídeos xingando Lula? E aí você tem dois caminhos a seguir. Ou você segue a sua consciência, pede perdão e tem a humildade de recomeçar do zero, consertando as cagadas que você fez. Ou você escolhe o caminho mais fácil, que é o que a maioria faz. Teimosia, continua justificando os próprios erros e continua acreditando piamente que está certo. Quando começaram a surgir as provas irrefutáveis de que a prisão do Lula era completamente ilegal, quando surgiram todas as evidências de que o golpe na Dilma foi um golpe de fato, arquitetado, e que o antipetismo foi uma coisa formada, pensada, planejada para derrubar o PT e colocar o PSDB no poder. Quando isso tudo ficou cristalino para mim, o meu mundo realmente ali naquele momento abriu um buraco e a única coisa que eu queria era sumir. Como eu podia estar tão errado? Como eu podia ter acreditado de maneira tão burra em tantas mentiras? Eu escolhi o caminho da consciência. Eu escolhi o caminho de corrigir todas as cagadas que eu tinha feito. Pedir perdão para todas as pessoas com quem eu tinha errado. E tentar de alguma forma direcionar pelo menos as pessoas que eu influencio a enxergarem a verdade. Um relato sensacional. Eu só vou lembrar um momento da Lava Jato, mensagens que foram descobertas, que ilustra bem tudo o que aconteceu. Em 2010, por e-mail, Fernando Henrique Cardoso pede a Marcelo Odebrecht que faça doações para as campanhas de 2 candidatos tucanos. Quando isso veio à tona, que o MPF tentou investigar o FHC, vocês sabem o que é que o Moro fez? Ele foi contra investigar o FHC. Sabe por quê? Porque ele não queria milindrar um apoio importante. Naquele momento, a Lava Jato era apoiada pelo PSDB, pela turma do PSDB. E ele simplesmente teve a cara de pau de dizer que não era bom investigar para não milindrar o FHC. Isso é só para ilustrar o que o Felipe Neto acabou de relatar nesse vídeo. É muito importante que você nos ajude. Comente, desça o dedo no like e passe adiante. Quanto mais pessoas souberem desse relato do Felipe Neto, desses nossos complementos, mais pessoas vão cair na real e entender como funciona o jogo da elite contra o trabalhador desse país. Não se engane, o jogo não é contra a Dilma. O jogo não é contra o Lula. Eles já estão bem, graças a Deus. O jogo é contra mim e contra vocês. O que eles querem é continuar mandando nesse país para continuar usufruindo das nossas riquezas e deixando o trabalhador mais dependente deles ainda. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento. Mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Repasse bastante, por gentileza.